Fala aí, seus mangazentos fãs de Bleach. Little Tom voltando então agora com o volume 9. Pelo que eu vi aqui nos meus vídeos, né, faz 7 meses que eu falei do volume 8 e pra mim aquele seria o último durante sei lá quanto tempo. Mas aí, graças a Black Friday, né, da Amazon, esse Bleach aqui saiu por R$ 41, né, 40,70. Então eu digo, dá pra comprar. Então aqui está ele pra gente fazer aquele nosso bom e velho comparativo, né? Dá uma olhada o que que tem nessa de diferente para essas quatro, que esse é um volumaço aqui, viu? Se não for o que tem o maior número de páginas, ele ou chega perto ou empata com o outro que acho que é o primeiro maior, né? Esse aqui ele tem 650 páginas mais ou menos, então ele traz 3 volumes e meio nele aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou o Little Tom, faço vídeos aqui no YouTube sobre a minha coleção. Vou pedindo para você se inscrever se não for inscrito, dá um like, comenta, dá dislike se não gostar, tudo é feedback, certo? Pode compartilhar aí com outros nerds, outros otakus que você acha que vão curtir o conteúdo. Então vamos dar uma olhada aqui, sem mais delongas. O que é que tem num e não tem no outro. Vamos lá, volume 21, Be My Family or Not, com o Hirako Shinji, né? O Shinji Hirako aqui na capa. Uma parte disso aqui já tinha estado no meu vídeo sobre o volume 8, porque ele vai aqui até o capítulo 182, certo? Dessa edição aqui, tá no volume 8. Capítulo 183, aqui começa com essa beleza de Kon. E aí você tem aqui o Urukiura, como chama o Yami, né? O Kyoha. Eu vi um vídeo onde alguém estava falando sobre o nome dele, que na verdade o nome dele deveria chamar de Ukiyoha, né? Porque como o nome dele seria baseado no espanhol, né? Seria tipo assim, o que chora, o Ukiyoha, né? Prefiro a pronúncia Ukiyoha, mesmo que o mais próximo fosse Ukiora, né? Ou Ukiyoha, né? Para o espanhol. Então nós vamos ter aqui muita porrada de qualidade, né? E o Kubo num dos seus melhores momentos de desenho. Uma coisa que chamou a atenção, um colega de um grupo de mangás que eu faço parte chamou a atenção e eu reparei nisso aqui, ó. Estão vendo isso aqui? Só colado. Se vocês verem do volume 8, vocês vão ver que é costurado e colado. Então teve um downgrade aqui, né? Pena que não tem um downgrade no preço. Mas enfim, né? Custos de produção e outras coisas chatas que o fã não quer saber, o fã quer qualidade, né? Então nós temos aqui o Ichigo de volta à sua rotina na escola, depois do fim da saga da Rukia lá na Soul Society. E é o momento que entra na história aqui os arrancas, né? Um detalhe é que já no final de uma das histórias dos volumes anteriores, a gente vê o Grand Fisher no fundo de um poço sendo já transformado em um arranca. E esse evento dele já como arranca completo vem só aqui nesse volume 9 ou para a coleção antiga, né? No volume 21. Sendo que já tinha se passado muitos números. Eu não vou lembrar agora com exatidão qual. Mas talvez seja realmente um dos iniciais de quando o Ichigo derrotou o Grand Fisher, né? Só não matou porque o Grand Fisher fugiu. Então tem a aparição do Grand Fisher. Tem esse inimigo aqui, Mopai, um inimigo rei, lixo. Que aparece aqui pro Kon e pro Ishida, né? O Kon tá aqui no corpo do Ichigo. Nós vemos aqui o Ryuken, que nome legal, né? Ryuken, o pai aqui do Ishida Uryu, né? E aqui o Grand Fisher perseguindo o Kon, né? Pensando que era o Ichigo e ele queria matá-lo. Também é aqui nessa parte da história que, além de a gente ter os arrancas, aparece o pai do Ichigo como Shinigami pela primeira vez. Eu me lembro que quando eu assisti essa parte no anime, eu achei fraca a história e pensei que era só aqueles enrolation, né? Que era mais um embromation, mais uma coisa só pro anime, mas não, realmente o Kubo teve esse... Nossa, que coisa criativa, o pai do Shinigami é o Shinigami. Tudo bem, lá na frente isso dá uma melhorada. Então, enquanto o Shinji estava dando uma pressão aqui no Ichigo, o corpo dele estava lá sendo usado pelo Kon, perseguido pelo Grand Fisher, e foi salvo pelo Isshin Kurosaki, o pai do Ichigo, transformado em Shinigami. E aí isso levanta muitas questões, né? Pô, se ele é Shinigami, por que ele não fez nada no começo da história? Por que ele não salvou a própria esposa, que foi morta pelo Grand Fisher?
né? Essas respostas vão ser dadas para a gente mais à frente. Não necessariamente nesse volume, mas bem depois. Você vai entender todos os motivos do Isshin Kurosaki. Por que ele não salvou a Masaki, né? A esposa dele, mãe do Ichigo. Então a gente tem aqui depois o Urahara conversando com o Isshin sobre o que está acontecendo, né? Sobre o lance do Aizen, o perigo que ele ainda representa, né? Ele está foragido da Soul Society. E aí falam sobre os Vizards, né? O Hiraku vai explicar para o Ichigo que esse negócio de ele usar uma máscara de Hollow significa que ele, na verdade, ele é como um Vizard, né? Ou ele é um Vizard. E o que seria isso, né? Um Vizard, ou Visored, né? Como é escrito, é uma pessoa com uma máscara, né? Do inglês, uma viseira, na verdade. Mais uma Vizard chegando na história, a Hiyori Sarugaki, que no anime é dublada pela mesma dubladora do Luffy. Interessante prestar atenção nas vozes. Ela é uma personagem muito engraçada. Ela é todo tempo irritada, né? Ela não respeita o Shinji. Apesar de depois a gente ver que o Shinji seria um superior dela na Soul Society, né? Que é outra coisa que vai ser revelada ainda sobre os Vizards. Cenas polêmicas. Tem umas cenas comédia aqui entre eles, mas é coisa de mangá mesmo, porque na verdade eles têm uma história bem trágica. Finalmente chega aqui o Vegeta e o... Oh, peraí, não é o Vegeta e o Nappa, é o Kyoha e o Yami. Mas a comparação é cabível, gente, porque a chegada deles na história é igualzinha à chegada do Vegeta e do Nappa, né, na Terra, no Dragon Ball. Tem muito disso, né? O Bleach é uma obra que eu gosto bastante, mas tem que se admitir que o roteiro não é tudo isso. Ele tem seus bons momentos, mas os principais bons momentos eu diria que foram na saga da Rukia. E mesmo a saga da Rukia, né, ali até o número 8, ela também tem muita coisa que é chupadaça de outros animes, né? Se você prestar atenção, o Bleach tem muito de Yu Yu Hakusho, né? O cara que morre, fica agindo como uma espécie de policial espiritual, né? Nem pro Yu Yu talvez isso não fosse novidade. Mas a maneira como o Togashi fez ficou legal, né? Então nós temos aqui, quem viu o anime já sabe, quem vai ler o mangá, eu não vou contar muito, já estou mostrando, né? Tem a luta lá do Ichigo contra eles, assim como o Chad e a Inoue. Nós temos a volta da Rukia aqui para o mundo humano. A alegria do Kon em ver a Rukia de volta. E a Rukia não volta sozinha, ela vem com toda uma equipe aí. Então vem a Matsumoto, né, a peitudona aí da Soul Society, o Kon já fica maluco, né, olhando para os peitos dela. Já leva uma porrada, a deixar de ser enxerido. Vem também o Renji, vem o Ikkaku, que lutou contra o Ichigo, né, nos volumes anteriores, e o Yumichika, né, que é o amigo, né, do Ikkaku. Para mim é o caso dele, eles não se assumem. E também vem o Capitão Hitsugaya, né, ele vem explicar para o Ichigo o que está acontecendo, há quantas anda a história do fugitivo Aizen, o que são esses novos seres que estão aparecendo aí. Então ele explica para ele a respeito dos arrancas, né? Aqui nós temos falar em arrancar, né? O Kyoha volta para o Ecomundo, lá onde está o Aizen, né? Onde ele fez as experiências dele com o Hogyoku. Que toda aquela luta da saga da Rukia, para quem não lembra, foi por causa da esfera da aniquilação, né? Que destrói a barreira entre Shinigamis e Hollows. Que era uma experiência que o Urahara, que começou na Soul Society, e deixou de lado, só que o Aizen roubou, né, a experiência do Urahara, ficou com a Hogyoku, escapou para o Ecomundo e lá ele deu continuidade às experiências. E o Grand Fisher foi um exemplo, né, dos primeiros resultados. O Kyoha mostra para todos os outros, né, juntamente com o Aizen, os irmãos dele, como ele diz, o que aconteceu, né, quando ele foi com o Yami no mundo dos humanos. Aqui nós temos o Green Joe Jaggerjack, um dos personagens mais legais, que se parece bastante com o protagonista de um mangá anterior do Kubo, que foi cancelado, e depois o Kubo foi trabalhar no Bleach, né, que é o Zombie Powder. Que é o paraíso imaginado pelo Kon, as duas peitudas morando juntas, né, a Inoue juntamente com a Matsumoto, a Matsumoto tomando banho lá, aí aquelas velhas cenas altamente sugestivas para adolescentes explodindo de hormônios, né, onde as meninas ficam se agarrando, né, sem roupa e tal. Muito divertido, né, mas a Inoue na verdade estava triste ali. Aqui o Green Joe, ele vem para o mundo humano não obedecendo às ordens do Aizen, ele traz com ele o
os seus Fraction, né, que são os peões dele mesmo. Ele, como um dos espadas, o espada número 6, ele tem direito a ter subordinados. E aí ele vem para a Terra para causar, né? Vem para fazer confusão aqui. E nisso a gente vai ter então os primeiros embates entre os Shinigamis e os Arrancas, que são inimigos agora de outro nível. Né? Eles têm assim força bastante para dar trabalho para os Shinigamis. E nós finalmente vemos o verdadeiro poder da Rukia. Porque na saga dela ela estava sempre enfraquecida, sempre como vítima. Aqui não. Aqui a Rukia mostra o poder dela. A Zanpakutou dela, né, que é a Sode no Shirayuki, que tem poder de gelo. Não achei muito interessante ela ter o mesmo poder do Hitsugaya, né, poder de gelo, mas a utilização dos poderes é feita de forma bem diferente. Então a Rukia sozinha derrota um inimigo, né, e aí você vê que a Rukia não é essas fraquezas como ela parecia lá nos primeiros momentos do Bleach, né. Na verdade a Rukia é forte. Uma das lutas mais massas aqui você tem entre o Ikako e o Edorado, ou Eldorado, como cheguei a ver em alguma tradução de anime por aí, que é onde o Ikako revela que ele possui uma Bankai, mas como ele é do Esquadrão 11, que é o esquadrão baseado em força bruta, ele esconde esse fato dos outros, né? E aqui nós vemos a primeira liberação do poder de uma espada, né? Quando ele saca a espada, é como se ele liberasse a Bankai, né? Se ele fosse um Shinigami. Então ele atinge o poder completo dele. No anime, eles usaram uma parte assim, estilo OVA para essa luta deles dois. Tem um episódio que a animação fica assim, bem superior, com aqueles momentos chamados Sakuga, né? Que tem lutas muito intensas e tal, onde os coitados dos desenhistas devem morrer de trabalhar, mas ficam cenas muito legais, as cenas de luta. Uma lembrança do Ikako, como ele conheceu o Zaraki, né? O Zaraki que é empate aqui, que depois virou capitão dele. Uma conversa com o Randy. O Randy já tinha sido do Esquadrão 11, para quem não sabe, né? Aí ele foi promovido, ele era na cadeia hierárquica, né? Era o Zaraki, o Ikako, o Yumichika e depois era o Randy. E aí ele foi indicado para ser tenente do Esquadrão do Byakuya. Creio eu que porque a Rukia, né, estava sendo adotada legalmente lá pela família, né, do Byakuya, já que ela era irmã da Hisana, né, irmã da esposa do Byakuya, e aí acabaram levando o Randy junto, né, na festa. Amigo da Rukia, né, desde sempre. E aqui os Shinigamis estavam tomando um couro, né, do pessoal Arranca, só que aí eles têm o seu limite liberado, né, que eles estavam com a força restrita para não interferir no mundo humano. Mas chegou um momento em que eles puderam fazer isso e aí as lutas ficam mais equilibradas. Mas mesmo assim, o Ichigo quase morre aqui nas mãos do Grimmjow, né? Combate muito, muito legal entre eles. Grimmjow aí com uma cicatriz, né? Quando ele ia liberar a espada dele, ele é interrompido pelo Tolsen. O Tolsen veio, né, chamar eles para voltarem para o Ecomundo e serem punidos por terem vindo para cá sem ordens. E aí a galerinha Shinigami vai arrumar lugares para ficar, né? A Inoue ficou lá com a Matsumoto, o Randy fica na casa do Urahara e o Ikako e o Yumichika ficam na casa do Keigo, amigo do Ichigo, né? Então este é o volumezão 9 do Bleach. Em relação às diferenças, né? Como sempre, a gente vai ter aqui aquelas mini historinhas que correm entre os capítulos, que são cortadas aqui. A gente não tem também, né, esses free talks aqui do autor. Não tem essas aberturas com os poemazinhos, né, os haikai que os personagens que estão na capa fazem, né, de autoria do Tite Kubo. Em relação à capa, eu gostei mais, acho que foi uma das poucas vezes que eu gostei mais da capa do remix do que da capa original. Preferi o Kyoha assim do que dessa maneira aqui no volume 22, né, da série antiga. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nesse que não tem no outro. Tem umas historinhas curtas. Não é o caso desse. Historinhas curtas além dessas brincadeirinhas entre capítulos, né, que o Kubo fazia. Deixa eu ver se é nesse aqui. É lá pro final. Aqui.
esse volume termina, né, quando o Ikako e o Edorad, eles se acertam, né, quando o Ikako está usando a Bankai e o outro está usando a sua Resurrection, né, que é como eles chamam o poder liberado dos espadas. Aí tem uma historinha aqui, Bleach Zero lá do A, que não fede nem cheira. Acho que isso aqui foi só para completar páginas. Ah, isso aqui também foi uma historinha que o Kubo fez, esse Bad Shield United. Tem lá no Zombie Powder. Uma historinha curta. Aqui o Keigo tava com o DVD dessa história e perguntando pro Ichigo se ele gostava, se ele assistia e tal. Aí o Ichigo falando sobre o poder dele, que ele pode ver e tocar nos fantasmas. Depois também temos um Bleach Zero lado B na Soul Society. Essas histórias são imediatamente antes do volume 1, antes da Rukia vir para o mundo humano. Então a gente vê aqui a Rukia recebendo a missão de vir, né, sendo liberada pelo Kitake para descer para o mundo humano. A gente vê aqui a nomeação do Randy, né, como tenente. Então isso aqui, entre aspas, dá uma desculpa para aquele Randy agressivo com a Rukia que nós vemos no volume 1, né, e até no anime, que você fica sem entender. Parece que o Randy tem raiva da Rukia e tal. E depois você vê que na verdade eles são amigos. Que se a gente for pensar realisticamente, isso é só porque no roteiro o Kubo ainda não tinha desenvolvido a relação Rukia-Randy, né, para serem amigos. Você tem aqui uma historinha que deve ter aparecido no anime. Essas historinhas engraçadas aqui que terminam capítulos, muitas vezes elas fecham o tempo do anime, né, ou aparecem depois. Aqui a Associação Feminina de Shinigami está tentando decidir o formato do novo telefone, né, novo comunicador delas. E aí a ideia da Nana OEC era que fosse uma coisa que fosse agradável para todos, só que cada uma delas colocou algo que agradaria somente a si mesma, né? E a do Kuroditsuchi fez um negócio obsceno aqui. Então isso também tá fora do 9. E o volume 24 aqui com o Green Joe na capa. Achei legal a frase do Green Joe. Foda-se todos vocês. Bem direto, né? Direto e reto. Um pouco mais de cenas aqui para vocês, que eu não mostrei na capa branca ali, né? Do volume 9. O que tem de extra aqui? Ah, isso aqui tem a votação do concurso de popularidade. E antes do concurso de popularidade, a história aqui com o Shuhei recebendo o convite, né? Assim, entre as páginas dos capítulos, para participar de uma guerra de bolas de neve, né, em comemoração aí à votação dele. Se ele fica olhando a lista e diz que os personagens que ficam do 11 pra frente, né, nas posições, são só personagens bucha, ou que aparecem muito pouco. E aí ele vê o próprio nome e o nome da Matsumoto, né, da tenente do Hitsugaya. Só que ele fica naquela, não, mas ela não é desimportante, ela só aparece pouco, né, e ele começa a imaginar, né, uma noia aí entre ele e ela. Né, e você percebe aqui que o Shuhei, né, Hisagi Shuhei, ele tem uma queda pela Matsumoto, né, mas também compreensível, né, quem não teria? Olha a mulher, cara. Se fosse de verdade, ele imagina ela aqui levando bolada de neve, ele vai lá salvar ela, né? Aí ele ataca o Kira aqui, né, imaginando aí o inimigo. Cadê, cara? A parte que ele salva ela. Tá aqui, ele salva ela, né? Nossa, você ficou forte. Uma bola de neve caiu entre os meus seios. Você poderia enxugá-la para mim, Shuhei? Coisa bem personagem de anime adolescente isso aqui. Aí ele tem esse sangramento aqui nasal, né? Que às vezes pra gente aqui no Brasil fica sem entender, né? Esse lance cultural que eles têm. Eu li uma explicação uma vez, ou foi alguém no curso de japonês que eu fiz, que me explicou que lá, quando a sua pressão sanguínea sobe, por conta do clima, pode ocorrer sangramento nasal. E aí, o lance deles ficarem excitados, né, sexualmente excitados, acarretaria isso, do sangue vazar pelo nariz. A explicação seria essa, né? Então vamos ver aqui os personagens do concurso de popularidade, né, que não aparecem na 9, vocês podem ver nessa aqui, quem tem a coleção antiga, né? Aqui são personagens do 11 até o 20. Tá faltando aqui o Aizen, ele não aparece aqui nessa imagem, mas você tem, deixa eu aproximar aqui, o Kira, que eu fico surpreso do Kira ser popular, talvez seja só a postura séria dele, né, e esse cabelo estiloso. A Soifon, a Hinamori, a Yachiru, né, que é a tenente do Zaraki,
Aí você tem aqui o Shurei, né? Morto de sonhando aqui com a Matsumoto e a Matsumoto utilizando ele como escudo, né? Aqui você tem o Kitake, que é o capitão da Rukia, e lá no final o Ishida Uryu. Aí aqui as classificações, né? Os populares na época lá. Primeiro lugar o Ichigo. Segundo lugar o Hitsugaya, né? Não é à toa que o Hitsugaya aparece bastante, porque ele é muito popular. Terceiro a Rukia nesse momento da história. O quarto o Randy. Agora o quinto o Ichimarugin. Eu fiquei sinceramente surpreso. Sexto, Byakuya Kuchiki, né? Isso aqui é outra, digamos, equipe, né? Outros candidatos aí a 5 protagonistas. O sexto é o Byakuya. Sétimo, que eles repetiram o número 8, mas na verdade a sétima colocada é Yoruichi, o oitavo Urahara, o nono Zaraki e a décima Inoue. Tá? Inoue foi a última aí dos 10 mais. Aqui depois você tem a lista detalhada, né? Bem direitinho, né? Quem é cada um e tal. O pessoal vota até em folha de papel, mano. Cada coisa ridícula. Deus que criou o Keigo como um idiota levou um voto também. E aí a previsão aqui do que acontece no volume 25, que vai ser o volume 10 aqui do Bleach Remix. O vídeo ficou gigantesco, nunca tinha falado tanto sobre esses remixes, mas esse volume aqui realmente ele é bem extenso. E os voluminhos menores, eles tiveram coisas curiosas pra gente comentar, né? Poucas, mas curiosas coisas, né? Esses extrazinhos são sempre interessantes. Então, não importa a coleção de Bleach que você tenha, se você é fã, você vai se divertir. Então, galera, obrigado pela paciência. Quem ficou até aqui, mais uma vez eu peço e lembro, curte, comenta, compartilha. Pode dar dislike se quiser. Eu sou o Little Tom e até o próximo vídeo. Valeu!